Tudo bem, pessoal? Beleza? O professor Gabriel está falando com vocês. Hoje Sociologia, tá bom? Conteúdo mais ou menos aí do terceiro ano do ensino médio, que fala sobre poder, dominação, política, democracia e cidadania. Então, na aula de hoje nós vamos ver todos esses conceitos, vamos aí discutir, colocar ideias, propor reflexões para vocês sobre esses assuntos, sobre a dominação, sobre o que é poder, o que eu preciso para ter poder, o que é política, o que é cidadania. Então vamos, na aula de hoje, tentar esclarecer essas questões, tá bom? Então, o que seria política, né? O homem faz política? É da natureza dele ou não? Ele aprende a fazer política durante a vida? O que eu quero dizer quando eu afirmo que uma pessoa tem poder? Quando eu falo fulano tem mais poder que ciclano. É algo quantitativo, qualitativo? É uma qualidade aí da vida social, saber fazer política? O que seria isso, né? Então, segundo a sociologia, né, política é, por sua vez, o ramo que pretende analisar, né, e explicar os fenômenos políticos, observando seus diversos, as suas diversas condicionantes, né, sociais. Ela pretende, portanto, esclarecer o que é política, poder e dominação. Então vamos lá, conceito de poder e dominação, para Max Weber. O conceito de poder é genérico, o conceito de dominação mais específico. Por essa razão, Weber dirá que o conceito de poder é sociologicamente amorfo, ou seja, sem forma, podendo ser aplicado a um número mais reduzido de situações em que um homem ou uma mulher são capazes de impor a sua vontade a outra pessoa. Então, poder é quando eu aplico, né, coloco a minha capacidade, né, de impor a minha vontade. Por exemplo, vou decidir com os meus amigos o que vamos pedir para comer, o que vamos jogar. Então, isso é a capacidade de impor a sua vontade, né? E para isso nós temos alguns fundamentos de poder que nós já vamos ver mais a seguir. Então, o conceito de dominação, ao contrário do poder, ele aplica-se a muitos casos, tá? Ele é mais específico, mas ele pode ter aplicações mais concretas, exemplos mais concretos que eu vou já falar para vocês mais adiante. Ou seja, há casos em que o predomínio da vontade sobre um outro se dá em relação à obediência e ordem. No caso do poder, trata-se de imposição de uma vontade, com base na coação, né, na força, né, no convencimento, enfim. A motivação interna do subjugado é o medo. No caso da dominação, a vontade do dominador é que predomina. Isto é, orienta a conduta do dominado, né? Porque este, né, o dominado, o toma como uma ordem, uma máxima que ele deve obedecer. Enfim, é como se a vontade do dominador tivesse transformando ali a vontade do dominado. Então, nós já vamos falar dessa questão. Mas para antes, não sei se ficou claro para vocês, eu vou repetir, tá? Então, poder é uma capacidade de impor a minha vontade. E dominação é quando eu, por meio da ordem e da obediência, eu consigo impor essa minha vontade, tá? Então, existem vários tipos de dominação aí e de poder. Nós vamos já analisar. Para eu ter poder, por exemplo, eu tenho que ter alguns fundamentos, tá? Eu tenho que ter conhecimento, certo? Como eu vou argumentar? Como eu vou convencer? Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso ter prestígio social também. Ou seja, aquelas pessoas elas têm que ter uma certa adesão, confiar no que eu estou falando. Para isso eu tenho um prestígio social, né, que faz com que as pessoas aceitem. E o terceiro elemento é condição financeira.
Isso influencia muito, né, o poder econômico, já ouviram falar? Está ligado à condição financeira. Então, separei alguns exemplos. Vamos lá. Vou falar um nome aqui, vou dar alguns segundos e vocês encaixem se a pessoa tem poder de conhecimento, prestígio social e condição financeira. O que tem mais? Por exemplo, Stephen Hawking, conhecimento. Bill Gates, condição financeira. E Silvio Santos, Neymar, Anitta, prestígio social. Ah, professor, mas o Bill Gates e o Stephen Hawking também têm prestígio social e também tinham condição financeira? Sim, por isso que eles tinham poder. Eles tinham aí a união desses três elementos. O do Neymar, por exemplo, o conhecimento dele fica mais reduzido na esfera do esporte, mas ele tem um certo prestígio, ele influencia outras pessoas. Também tem uma condição financeira, né? Por exemplo, eu quero usar tal marca, porque aquela marca é de tal artista. Isso também é um prestígio social, uma condição financeira. Tá? Mas desses três elementos aí, o conhecimento seria aí fundamental para eu poder argumentar, né? Poder convencer, persuasão. Lembra dos sofistas lá na Grécia? Exatamente. Então temos aí na condição que o Weber, já que nós já vimos os fundamentos do poder, vamos ver os tipos de dominação. Temos aí, Weber elaborou uma tipologia das formas de dominação legítima. Na realidade, as formas e as estruturas de dominação estão sempre combinadas. Mas para entendermos bem essa diferença, é preciso apresentar o que chamamos de formas puras. Então, temos definições de dominação burocrática, dominação tradicional e dominação carismática. Tá? Essas definições, dessas três formas de dominação, elas têm algumas combinações. Então vamos lá. O que seria uma dominação burocrática? É quando eu tenho uma hierarquia, né? Uma empresa, por exemplo, né? Quem que obedece? O funcionário, o profissional. Por que os dominados obedecem? Porque, né, tem regras estabelecidas ali de modo racional que eles vão obedecer para um trabalho, né, para ter uma produção ali significativa. Organização social dominante, Estado moderno, empresa, né, capitalismo. Tipo puro, né, administração burocrática. Então, isso é o tipo de dominação burocrática, quando eu tenho uma hierarquia profissional, organizada, e as pessoas obedecem porque elas creem na validade dessas regras, dessas leis, né? Um estado racional, universalmente estabelecido. Beleza? Próximo tipo, dominação tradicional. Quem ordena? O senhor. Quem obedece? O súdito. Tá? Por que ele vai obedecer? Por fidelidade pessoal ao senhor, ou por reconhecer que o senhor tem direito de mandar porque ocupa uma posição privilegiada. Tá? Feudalismo, por exemplo. Tá? Organização social dominante, comunidade. Tipo puro, patriarcato ou sultanato, né, do Sudão. Próxima liderança aí, tipo de dominação, carismática. Quem ordena? O líder. Quem obedece? O discípulo. Por quê? Obedece em virtude das qualidades excepcionais da figura do líder, da sua santidade, de seu heroísmo, tá? Por exemplo, o profeta, o herói, o guerreiro, o grande demagogo. Tá? Então vemos aí tipos de dominação. Ao longo da história nós podemos aí dar vários exemplos desses três tipos. E para esses caras mandarem, eles têm os fundamentos do poder. Tem conhecimento, tem prestígio e tem condição financeira. Bom, próximo assunto que nós vamos tratar na aula de hoje é a questão do... Deixa eu ver aqui no meu PowerPoint. A questão do Brasil. Então, poder e política no Brasil. Tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui só o meu resumo. Beleza. Então, para entender a política no Brasil, é necessário entender o agente que detém a maior quantidade de poder, ou seja, o Estado.
Abordaremos a questão do Estado brasileiro para responder duas questões. Por que o Estado se tornou tão grande? E qual é o tipo de burocracia que tem neste Estado? Então vamos lá. O Estado compreende, simultaneamente dois aspectos. Eles são distintos, em níveis diferentes, tá bom? Ele é uma estrutura de poder e uma organização burocrática. Então a estrutura de poder do Estado é a sua dimensão mais abstrata e pode ser analisada teoricamente. O Estado como uma organização burocrática, tá? E é a dimensão que nos interessa aqui. Nesse nível mais concreto, o Estado é um conjunto de instituições, organismos, tá? Ramos e divisões que compõem esse gigantesco aparelho que opera essa imensa burocracia. Como está dividido a organização do Estado brasileiro? Estado burocrático nós chamamos. Temos A, B e C. Setor governamental, setor produtivo, setor financeiro. Então vamos lá. Setor governamental são as agências que decidem, a parte administrativa e parte reguladora. Ministério, Secretaria, Receita Federal, Agência Nacional, enfim, são esses exemplos do setor governamental, do executivo. Setor produtivo são as empresas públicas, tá? Ou semipúblicas, como a Petrobras. E temos o setor financeiro, os bancos, tá? Podem ser controlados pelo Estado ou não, tá? Por exemplo, BNDES, Caixa Econômica. Então temos três setores: governamental, produtivo e financeiro. Dentro desse Estado nós temos algumas gramáticas, ou seja, como que está escrita essa política do Brasil. Então nós temos clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e universalismo de procedimentos. Eu vou explicar para vocês cada um destes termos. O que seria corporativismo? Uma forma de articulação de demandas e representação dos interesses econômicos perante o Estado. Ele consiste, essencialmente, em uma maneira de corporações profissionais de empresários participarem do processo das decisões. Tá? O que seria o clientelismo? O clientelismo é uma relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos na forma de emprego, benefício fiscal, isenção, troca pelo apoio político, tá bom? Ou às vezes até o voto. Então o que acontece? Corporativismo é quando tem ali um empresário participando das decisões políticas, como se fosse uma corporação. Clientelismo é quando eu troco meu apoio em função de benefício, tá bom? E é uma relação de cliente. Então ele troca o apoio político por benefício. Então o governante vai tomar medidas para que medidas fiscais, enfim, num futuro governo em troca desse apoio. Temos insulamento burocrático, ou seja, são ilhas de racionalidades administrativas. O que acontecia? Muitas vezes lá na época da ditadura, eles colocavam pessoas, técnicos para tomar essas decisões. Isso é bom por um lado, porém a solução é muito autoritária, é só aquele técnico que dá a decisão, ele não ouve ali as partes, não tem diálogo. Bom, e temos o último, que é o universalismo de procedimentos, que corresponde à burocratização das rotinas, cuja marca é impessoal, tá? Ou seja, aplica-se a lei, independente da pessoa. Outra marca do universalismo de procedimentos é a importância do mérito para o recrutamento do Estado e do governo. Então, quando eu faço algum concurso, eu tenho aí uma nota, e essa nota seria a meritocracia. Então isso é burocratizar, é universalismo de procedimentos, tá bom? Temos também aí no Brasil uma democracia participativa e representativa. Então olha só, ela não é direta, mas é representativa. Ou seja, o cidadão vai lá e escolhe pelo voto as lideranças que vão representá-los no parlamento ou no poder executivo. Aqueles que têm a maior quantidade de votos assumem o governo, tá?
Todo mundo já conhece, não tem nenhuma novidade nisso, tá? Uma vez escolhidas, essas lideranças, elas devem ter poder suficiente para legislar ou governar, tá bom? Para que esse procedimento funcione adequadamente, exige que as eleições sejam competitivas, isto é, contem com a participação de vários grupos políticos diferentes, tá? E que não tenha fraudes. Como todos os eleitores, né, guardadas as restrições aí, idade, por exemplo, é concedido o mesmo peso político, ou seja, cada cabeça um voto. Esse sistema pressupõe que funcione adequadamente a igualdade política, tá bom? Então, no Brasil nós temos um presidencialismo, tá? Tem o presidente, que é o chefe do executivo, que administra as leis, é aquele que governa de fato. Ele é eleito pelo voto popular e tem um mandato fixo de 4 anos. No caso do prefeito, né, ele é o chefe do executivo municipal. E no governo, o governador é o executivo do estado. E do Brasil, né, é o presidente. Agora, né, no caso do Brasil, tem mandato fixo e não tem o parlamento, né? O parlamentarismo é outra coisa. O executivo ele é formado pelas cadeiras ali, né? Tá? É outro tipo de governo. Do Brasil tem a Câmara dos Deputados, o Senado e ali, né, o presidente. Então nós chamamos de presidencialismo de coalizão. O que seria coalizão? É um acordo entre partidos políticos para ocupar cargos no governo. Em sistemas que há muitos partidos efetivos, como o do Brasil, dificilmente o partido do presidente da República terá uma ampla maioria. O que está querendo dizer? Que no Brasil tem muitos partidos e às vezes o partido do presidente ele não tem essa maioria das bancadas, então isso dificultaria a aprovação de leis, de projetos, de medidas que precisam ser tomadas, né, em cada governo. Então o que ele acaba fazendo? É uma coalizão, ele precisa governar com todo mundo, tá? Muitas vezes a coalizão é feita para sustentar um governo, dando-lhe suporte político no legislativo, né, e influenciando na formulação das políticas. Assim, alguns, né, ou muitos partidos se juntam para formar um consórcio de apoio ao chefe do governo. Essa prática é muito comum no sistema que nós temos aqui também. Além do parlamentarismo, temos esse sistema aí que eu falei para vocês, né, da coalizão, funciona no parlamento também da mesma maneira e funciona no presidencialismo aqui no Brasil. Então, o presidente precisa, né, ter um apoio ali, né, do legislativo, da Câmara e do Senado. Senão fica muito difícil governar. Mas o que acontece, o que acontecia ou ainda acontece, infelizmente, esquema de compra de votos, acordo político, eu dou um cargo no governo para ter um apoio desse partido lá na hora de aprovar a minha decisão. Então isso é muito comum acontecer no Brasil, tá? Isso eu falo em todos os governos, não estou falando do governo X ou Y, tá? Só estou falando o que acontece. E agora nós vamos falar de cidadania. Então cidadania é uma construção histórica, nós já vimos ali com a Revolução Francesa. Então nós temos a esfera civil, a esfera política e a esfera social. Cidadania civil, conquistada pelas sociedades ocidentais desenvolvidas entre os fins do século XVIII e início do século XIX, diz respeito aos direitos fundamentais, liberdade, vida, propriedade e igualdade perante a lei. Cidadania política, consolidada nos fins do século XIX, corresponde ao direito de votar, ao direito de todos os membros adultos têm de escolher seus governantes e participar da gestão política, tá? E cidadania social, ou direito, né, social, é desfrutar, né, daquilo que foi alcançado pelas sociedades, ou seja, ela corresponde à questão de bem-estar e segurança, lazer, saúde, a própria segurança, são direitos sociais, tá bom, gente?